Olá, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao ReabilitaCast, o seu podcast feito de PCD para PCD. E se você não for PCD, também não tem problema nenhum, tá? Você é muito bem-vindo aqui. Se você for um amigo, um familiar, um entusiasta dessa causa tão nobre, desse universo das pessoas com deficiência, seja muito bem-vindo por aqui. Eu sou Bruno Zanotti, eu sou engenheiro, sou pai e sou amputado há 20 anos. E eu queria só... Como esse é o nosso primeiro episódio, eu queria contar um pouquinho de como surgiu a ideia do ReabilitaCast e depois a gente entra aqui no nosso convidado especial e na apresentação. O podcast, o ReabilitaCast surgiu da ideia em trazer informação e conhecimento de qualidade para você. E a minha história, eu fui um cara muito iluminado na minha vida, em que pude, com base nesses dois pilares, informação e conhecimento, cruzar com os melhores profissionais, as melhores clínicas, as melhores histórias de superação na minha vida. E por que não trazer essas pessoas para estar falando com a gente, dar voz e ajudar ainda mais pessoas? Então, eu queria já, antes de mais nada, pedir para vocês, ativa aqui o sininho, se inscreve no canal, curte esse vídeo, compartilha aí com todo mundo, com a sua família, com seus amigos, fortalece essa causa que é muito nobre. E aqui a ideia do ReabilitaCast é a gente trazer não só o caso da deficiência física, amputação, que é o meu caso. A gente vai estar trazendo aqui todos os temas e nichos que englobam todas as deficiências físicas, tá? Desde a área médica, desde a área de técnicas, de novas tecnologias, de falar de reabilitação, trazer protesistas, trazer fisioterapeutas. Vamos entrar na parte de esporte adaptado. O esporte, para mim, que se cruza muito com a minha trajetória, na minha opinião, é a ferramenta mais importante para a inclusão do deficiente físico, é através do esporte. Então, nós vamos trazer aqui atletas paralímpicos, nós vamos trazer aqui treinadores e entusiastas dessa causa do esporte. Vamos trazer especialistas na área de psicologia, psicanalistas, né? Pessoas que podem aqui trazer mais informações para a gente exercitar talvez o membro mais importante que a gente tem, que é a nossa cabeça nesses momentos de superação dessas adversidades. Nós vamos trazer aqui também especialistas em direito das pessoas com deficiência, vamos trazer projetos de empresas e RHs de empresas que são referências hoje no mercado e que a gente pode se espelhar tanto como pessoas quanto como empresas. Vamos trazer ideias de empreendedorismo, seja de PCD como para PCD, falar de diversidade e inclusão, falar de acessibilidade. Gente, é muito tema para a gente abordar aqui. Então vocês vão estar comigo aqui no ReabilitaCast semanalmente. Nós estamos aqui gravando o primeiro episódio, em breve aí já está no ar esse episódio, então conto com vocês, fortalece aqui esse canal, compartilha com todo mundo. E para esse primeiro episódio eu não podia chamar ninguém mais, ninguém menos do que essa pessoa que me acompanha há tantos anos na minha trajetória aí como amputado. A pessoa que é responsável por fazer as minhas próteses e faz a manutenção da minha caminhada do dia a dia. Eu queria chamar aqui, com mais de 33 anos de experiência como protesista, 5 livros publicados, ele é doutor pela Unicamp, fundador e diretor clínico do IPO Brasil, hoje com 5 unidades em diferentes estados do Brasil. Queria dar as boas-vindas aqui, Dr. José André Carvalho. Ô, Bruno, que satisfação estar aqui hoje. No seu primeiro episódio aqui do podcast. Uma iniciativa sensacional. A sua apresentação, você falou o quão amplo vai ser isso, né, para o PCD, enfim. Faltava isso, pessoal. Faltava realmente um programa sério, com especialistas, com informações que com certeza mudarão a vida de milhares de pessoas. É isso, é um prazer. Obrigado. Obrigado. Estou feliz demais de poder compartilhar um pouquinho do meu conhecimento, da minha história aqui com você. Obrigado, doutor André. E para quem não sabe, já fique sabendo, o doutor André vai estar com a gente aqui uma vez por mês. Então, um episódio no nosso quadro que chama Fala Doutor. Doutor André vai vir aqui, pode ser ele sozinho, trazendo assuntos relevantes que ele queira trazer, mas também trazer convidados e a gente compor aqui uma mesa com mais debates, falar de tecnologias, reabilitação e tudo aí que
o Dr. André já trouxe, traz e vai trazer ainda muito para nós, tá? Dr. André, eu queria começar falando um pouquinho da história, né? Da sua história. Eu acho que, como a gente vai ter esse episódio aqui, esse quadro fixo no canal mensalmente, eu acho que hoje, antes da gente entrar, né, no detalhe mesmo de falar do André profissional, do Dr. José André Carvalho, eu queria puxar um pouquinho mais para que você conte para nós quem é o José André Carvalho antes de ser o Dr. José André de Carvalho. Então, não sei se você já contou essa história em algum outro canal, mas eu tenho essa curiosidade de saber quem é o André antes de ser o Dr. André. Um profissional que ama o que faz, em primeiro lugar, né? Pai de família, dedicado e que se encanta todo dia com a mudança que a gente proporciona para pacientes, familiares. A gente muda a vida de pessoas todos os dias, cara. Então, isso para mim é muito recompensador, sabe? Aquele prazer de levantar e ouvir novas histórias, mudar a vida de pessoas. Isso para mim não tem preço, sabe? Isso me enche. Então, eu sou uma pessoa que me dedico tremendamente a essa área de atuação. Gosto, tenho prazer. Muita gente me pergunta, pô, mas que ambiente pesado. Eu falei, aonde? Muito pelo contrário. A gente lidar com pessoas que passaram por um momento difícil, mas hoje, sabe, querem continuar a vida. E a vida continua. Eu não vejo um amputado diferente de uma pessoa que não tem um membro. Perfeito. Eu não consigo separar essas duas pessoas. Para mim, elas são as mesmas, entendeu? Então, é muito gostoso, cara. Eu acho que é um dom, fazer o que eu faço. Eu comecei lá atrás, onde tinha pouca informação, a gente tinha que buscar, sabe? Se atualizar na raça, sabe? No livro, no papel. Com pouquíssima literatura brasileira. Você tinha que buscar informações lá de fora. Na verdade, você contribuiu para criar literatura até do assunto. Sim, sim. Eu sou o primeiro... um dos maiores livros aí que tem hoje pelo menos que eu tenha conhecimento, um dos maiores. Eu acho que eu conheci o Dr. José André Carvalho através do livro Amputações de Membros Inferiores, né? E ali foi... eu acho que você contribuiu demais com a literatura. Mas antes de entrar, eu acho que a gente já está começando a falar de profissional. Eu queria voltar um pouquinho atrás. Eu queria saber de onde que veio o André. Onde você começou a sua vida? Onde que acendeu essa chama de você pensar na carreira de protesista, na carreira de fisioterapeuta? Como é que foi lá atrás? Porque assim, eu sou amputado, né? Para mim é muito natural eu pensar, talvez, poxa, agora eu sou amputado, vou entrar para a carreira de... vou aprender a fazer prótese e tal. E você tem um dia a dia, né? Como você estava falando, você tem um dia a dia de lidar com histórias que são as histórias talvez mais impactantes na vida de cada pessoa que está lá na clínica, todos os dias. E para você isso é normal, só que para a pessoa essa história é a história da vida delas, né? Então, antes de falar disso, fala um pouquinho do André antes de ser o Dr. André. O meu pai, ele tem uma empresa e ele começou a atuar com podologia. E o trabalho dele era hortes plantares, palmilhas e sapatos. E eu, desde pequeno, eu tinha um pouco de curiosidade, porque eu sempre gostei de atividade manual, sempre gostei de montar Lego, sempre gostei de, sei lá, quebrava alguma coisa em casa, eu era menino, eu ia lá, desmontava, pegava ferramenta, eu gostava disso. E sempre gostei da área da medicina, mas eu nunca pensei em ser médico, nunca pensei em operar. E nessa atividade do meu pai, ele tinha um colaborador que, de vez em quando, eles faziam próteses para esses processos de INSS. Ok. E eu lembro que eu gostava de... Às vezes eu pedia para ela olhar
Prótese de membros inferiores. Mas não era o nicho dele, mas fazia. Tá. Eu gostava de olhar, sabe? De ir lá, me fascinava aquilo. E aí, quando eu fui decidir por uma carreira, estava lá acabando o meu segundo grau, eu tinha que escolher o que eu vou fazer. E aí eu queria a área da saúde, nunca pensei em ser médico. Eu falei, vou fazer fisioterapia, focado na reabilitação de amputados. Então, eu comecei a fazer o curso já sabendo que eu ia trabalhar com amputados. Eu tenho 3 filhos. Os meus filhos não vão nas minhas clínicas. Deixa eu acompanhar. Eles curtem, eles veem, eles vibram, mas eles não vão lá. E eu tenho 2 irmãos que também não se interessavam. Então, acho que Foi natural. Foi natural. E aí eu comecei a fazer fisioterapia e a gente já tem uma disciplina de prótese órtese no 3º ano. E eu lembro que a professora sabia que eu gostava, eu já lia, já estudava. Tá? E ela me pediu ajuda para montar a disciplina. Olha que bacana. Então, eu ajudei a professora de prótese órtese da época a montar o conteúdo da aula. Porque na época não tinha quase nada disso, de material. Tá. E você era aquele aluno dedicado ali. Cara, gostava, enfim. Bacana. Tanto que eu me formei, depois de 2 anos eu estava dando aula na faculdade de Ribeirão Preto, como professor contratado, para montar uma disciplina de prótese órtese. Isso com 95, ou seja... Então, sua primeira iniciativa profissional foi na área acadêmica? Foi na área acadêmica. Eu me formei em 93, montei um centro de reabilitação fisioterápico, onde meu foco era trazer amputados para começar a ensinar marcha e tudo mais. Nada de produção, nada de fabricar prótese. Era reabilitar amputado. E eu vi uma carência grande onde eu atuava, que era a empresa do meu pai, que fazia um trabalho não tão específico e não tinha onde mexer nessas próteses desses pacientes que vinham para serem reabilitados. Eu falei, quer saber? Comecei a pensar em montar o meu instituto, com o objetivo de passar informação, dar aula, dar curso, treinar, fabricar e fui ter a coragem e a condição de montar a empresa em 2002. 2002. Aí já foi o IPO. Então, o IPO foi fundado em abril de 2002, ou seja, 23 anos atrás. Sensacional. Só que eu comecei a atuar com amputados quando eu me formei, em 93. Em 92 eu ajudei a montar a disciplina. Quer dizer, você teve aí quase 10 anos ali antes de montar o instituto. De fato, montar o instituto. Então, e o instituto sempre foi voltado já para pensando na reabilitação ou já tinha mais viés dessa parte acadêmica? Como é que foi essa ideia inicial aí na época eu não conseguia separar muitas coisas. Eu dava aula, atendia os pacientes, tanto que o meu primeiro livro saiu de apostilas que eu montava para os alunos, porque dava aula, explicava aos alunos, professor, onde que eu vou estudar isso? Não tinha literatura no Brasil, tinha que ler literatura de fora, ninguém dominava, muita gente não dominava a língua ainda, o inglês, enfim. E aí de montar apostila, vou montar uma apostila. De montar apostila, de repente eu olhei e estava com um livro pronto. E aí em 99 eu publiquei meu primeiro livro. Que foi o de... Amputações de membros inferiores, a primeira edição. E ela se esgotou em um ano. E lá atrás existia uma dificuldade de aproximação entre fisioterapeutas e ortopedistas. E o meu livro foi referência para a prova da SBOT, para o médico fazer a prova para virar ortopedista. E o assunto da amputação, eles usaram o meu livro como referência de um fisioterapeuta. Tá. E você tocou num ponto muito interessante que até para mim foi difícil entender. Esses limites de responsabilidade entre fisioterapia, né, da reabilitação do fisioterapeuta ali e do ortopedista, né? Como é que é essa separação? Olha, como é que é essa relação? É uma coisa casada, assim? Tem uma orientação entre médico, fisioterapeuta, a coisa anda junto? Como é que funciona isso? São profissionais muito distintas, né? A medicina e a fisioterapia são profissões distintas. Só que quando a gente fala de trabalho de reabilitação de amputados, é um trabalho multiprofissional. Ok. Ele é multidisciplinar. Então, essa atuação tem que ser em conjunto. Eu nunca tive, felizmente, essa dificuldade em penetração, em conversar frente a frente com o ortopedista,
Quantas vezes eu já fui chamado para ir para centro cirúrgico para opinar sobre o procedimento, sobre o nível da amputação, ou escolher um nível de amputação. E eu não sou cirurgião. Uhum. Porque houve essa abertura para essas duas profissões se linkarem. E isso é fundamental. Quem ganha com isso? É o paciente. É o paciente. O paciente. Entendeu? Então, até hoje, a gente recebe, às vezes, contatos de colegas que estão com um paciente que vai ser submetido à amputação e a gente discute qual vai ser o melhor nível. A gente discute com o médico. Então, eu nunca vi assim profissões concorrentes, muito pelo contrário, elas são complementares. Elas são complementares. Eu acho, na verdade, como eu tinha informação antes de pedir a amputação da minha perna, como eu comentei aqui, e isso para mim foi uma coisa realmente já pensando na prótese, né? Então, quando eu falo assim, eu estou pensando já na prótese que eu vou usar, doutor André, qual que é o melhor nível, né, de amputação? Sim, perfeito. Né? Quanto maior ali o transtibial, né, o maior coto, melhor ali vai ser, né, a mobilidade, melhor vai ser a estabilidade da prótese. Aí depois você vai falar melhor sobre isso. Mas eu sempre tive essa curiosidade, saber se a coisa caminha junto, não caminha junto. Então, ela lá atrás era mais difícil, mas para a gente ter o resultado mais assertivo, isso tem que caminhar junto. Tem que caminhar junto. Eu falo que a reabilitação, ela inicia muitas vezes, não em amputação letiva, aquela amputação programada, mas a reabilitação ela inicia no centro cirúrgico. Quando o médico ele vai definir o nível, lá tem um trauma, você tem que salvar a vida do paciente. Então, a reabilitação começa lá, com o paciente desacordado. Então, um bom procedimento, um bom curso de amputação favorece uma boa proteção, uma proteção precoce mais rápida. Então, caminha junto. Perfeito. Caminha junto. Caminha junto. Legal. Voltando lá, vamos voltar no livro, né? Eu acho que o livro foi um grande estopim na sua vida, eu entendi certo? Para depois formar a IPO, depois, né, seguir com a montagem do Instituto. O livro nada mais, no meu ponto de vista, nada mais foi do que colocar em papel tudo que eu já vinha fazendo, que era ministrar cursos, né? Passei décadas aí dando aula, em faculdade, em congressos, em simpósios, e ensinando, às vezes, estagiários que vinham trabalhar, discutindo com médico. Então, na verdade, acho que o livro aconteceu naturalmente, sabe? Tudo que eu já fazia, eu consegui... Colocou no papel. Pôr no papel, esses fisioterapeutas, até médicos, fisiatras, ortopedistas, vasculares, eles passaram a ter também um guia, sabe? Um material para ler, porque é uma área muito específica. Uhum. Vai falar, o médico conhece de prótese? O médico especialista, sim. O médico generalista que ele se forma, ele vê muito pouco sobre prótese. Tá. Então, foi muito legal porque isso me ajudou também a ser uma referência. Porque é uma pessoa dedicada que foi a fundo num conhecimento científico, técnico, sabe? Uhum. Então, foi muito legal, porque meu primeiro livro, ele esgotou a primeira edição em 1 ano, e aí eu falei, a editora falou, vamos fazer a reedição. Eu falei, não, eu vou escrever outro livro. Porque tem muita coisa nova aqui. Eu vi que o pessoal tá sedento de informação. Então, calma. Então, de um livro de... Não vou lembrar agora, mas sei lá, um livro de 100 páginas virou um livro de quase 300 páginas. Quantas edições estão hoje? Eu estou do Amputações de Membros Inferiores, estou na 3ª edição. Terceira edição. Terceira é uma referência hoje para quem é da área. O meu livro é o livro referência nos cursos de fisioterapia. Então, o fisioterapeuta que vai estudar prótese órtese, ele vai usar meu livro. E é legal. E eu não escondo informação. Eu gosto, sabe, de trocar informação. Não é que aquele pulo do gato que lá você vai guardar. Não, eu gosto de compartilhar, porque eu estou ajudando, estou criando braços, estou ajudando outros reabilitadores a tratar melhor os seus pacientes, né? Acho que o compartilhamento de informação é uma coisa tão grandiosa, né, doutor André? Sim. Nesse compartilhamento a gente vai mudando um pouquinho, depois muda um pouquinho o mundo, depois o mundo muda mais um pouco e depois vira uma grande rede de mudança, né? Eu acho que eu concordo com isso. E lá no início da IPO, como é que foi? Quais foram os desafios principais ali? Também, eu imagino que não só o doutor André, mas depois o empresário André também, dentro desse cenário que não é fácil, né? Que a gente sabe que no Brasil não é fácil. Na nossa formação, a gente não é preparado para ser empreendedor.
Eu fui formado como fisioterapeuta e não como empreendedor. Gestão, eu não fui preparado para isso. De repente estava ali com o livro caixa. Então, sabe, eu tive que aprender muita coisa na marra, obviamente pegando informações aqui e ali. Só que na minha época não tinha divulgação digital, não tinha nada disso. Né? Eu recebia novos pacientes por indicação de médicos, ex-alunos, né? Alunos que tinham se formado comigo, falaram, pô, tem um especialista. E pacientes, os meus pacientes na época eram os meus cartões ambulantes. Sabe onde eu divulgava a empresa, quando eu montei? Páginas amarelas. Muita gente não sabe o que é isso. Meu Deus. A gente colocava lá, comprava 2 linhas, era Ipsos de Proteorte, um endereço e um telefone. Era assim que a gente divulgava. Ou seja, foi com um resultado mostrando, né, qualidade no trabalho que eu fui trazendo pacientes. Eu estava no interior de São Paulo, em Campinas, São Paulo, e recebia pacientes da Grande São Paulo. Eu recebia pacientes da Baixada Santista. Você, Bruno? Isso. E hoje, de outros estados, mas hoje a gente atende pacientes de todos os estados do Brasil. Toda semana bate na porta, tem alguém ou do norte, ou do sul, ou do nordeste, centro-oeste. Pacientes que vêm de outros países, vêm para serem tratados no IPO. Tá? México, Peru, Portugal, Paraguai, sabe? Pacientes que vêm de longe, sabe? Isso para a gente é tão gratificante. Por quê? Porque eles estão acreditando num bom tratamento, num bom resultado. E isso eu trago desde quando eu abri a empresa. Desde 99. Eu abri, na verdade, em 2002. Eu publiquei em 99. Então, eu trago isso desde lá de trás. Eu falo, a gente tem que superar a expectativa do paciente, a gente tem que ser o mais transparente possível, a gente não pode criar falsa expectativa, a gente tem que ser realista, a gente tem que explicar. Então, hoje, quando eu faço uma avaliação no paciente, eu não fico falando de peso, eu tento mostrar para ele todas as etapas, colocar que a prótese não é uma peça mágica que ele vai colocar e vai sair desfilando no primeiro dia, sabe? Trabalhar com a realidade nua e crua. E acho que tem que ser assim. E o paciente, ele entende, abaixa um pouco a expectativa dele e ele vai evoluindo dia a dia, semana a semana, mês a mês. Na hora que ele se vê, ele está levando uma vida normal com uma prótese, com um membro artificial. É bem isso. Legal. E depois, assim, começou lá em Campinas, acho que foi a primeira sede. Sim. Depois teve essa ideia de começar a expandir. Como é que foi essa expansão e como é que foi esse desafio de hoje, poxa, aí por 5 unidades no país, aí em diferentes estados? Eu imagino, assim, eu fico imaginando, né, no seu lugar, né, como o proprietário da IPO, e como é que eu consigo estar presente ou não estar presente em todos os lugares? Como é que você estruturou essa expansão da IPO, né? E como é que foi isso? Como é que galgou essa expansão da IPO aí nesses anos? Isso foi um desafio, porque eu dava aula na faculdade, eu ministrava curso, eu atendia na clínica e aí decidi montar uma segunda clínica. Por quê? Porque eu notei que eu estava traindo muito pacientes da Grande São Paulo. E eu falei, muitos acham que não vêm porque estrada, distância. Então eu vou levar uma unidade minha lá para dentro de São Paulo. E aí eu vou me dividir. Né? Então eu vou ficar 2 dias em São Paulo, vou ficar 3 dias em Campinas, até montar a minha equipe de São Paulo. Certo. Até hoje. Hoje eu estava atendendo aqui em São Paulo. Então, até hoje, eu dedico pelo menos um dia da semana, pelo menos um, para estar vendo esses pacientes. Mas a equipe de São Paulo já é autônoma aqui para os atendimentos? Já tem toda a equipe, o protesista, o fisioterapeuta, tenho toda a equipe, mas eu venho. Eu acho que eu não consigo cortar o cordão. Eu gosto de ir lá, de avaliar, de acompanhar esses pacientes. Então, eu continuo atendendo. E aí eu fiquei com a empresa de Campinas, com a clínica de Campinas de São Paulo. E aí teve o acidente da Chapecoense. Perfeito. E antes do acidente da Chapecoense, a gente abriu uma unidade em BH. Okay. Hoje o meu sócio Fabrício, ele me ligou e falou, André, ele foi meu aluno, enfim, um baita profissional. Ele falou, André, ele já trabalhava no segmento também há muito tempo, numa outra ortopedia, e falou, eu quero voar, eu quero crescer profissionalmente, eu quero mudar minha unidade. Eu vi que você fez uma expansão para São Paulo. Como você fez isso?
eu expliquei e falei, possivelmente meu próximo voo é Minas. Ele falou, isso é interessante, vamos conversar e, enfim, ele virou meu sócio, a gente abriu a unidade em Minas, em Belo Horizonte. Depois disso, teve o acidente da Chapecoense, aquele trágico acidente. Perfeito. Como é que é o nome do jogador que fez a prótese lá com vocês? O Foma. E aí, fui procurado pelos assessores do Foma para poder reabilitá-lo. E aí, os médicos lá da cidade de Chapecó começaram a me ligar, olha, teve um caso grave aqui de amputação, você poderia vir ver. E eu comecei a ter uma demanda de Chapecó. Nunca tinha pisado em Chapecó. Não sabia nem de onde ficava Chapecó, em localização oeste de Santa Catarina, mas onde está Chapecó? E um dia eu peguei um voo de Campinas para Chapecó para conversar com os médicos, para ver alguns pacientes e falei, essa região ela é carente, uma região que está no meio do nada, assim. Vou montar uma unidade de Chapecó. E aí eu montei uma unidade de Chapecó e está indo super bem até hoje. Que legal. Estruturei a equipe, etc. E aí veio a oportunidade, então, essa quarta, veio a oportunidade de abrir em Brasília. Abrimos Brasília, aí junto com o Fabrício, meu sócio. E a decisão por Brasília foi com base... Brasília foi olhando um pouco para o mercado do norte e nordeste do nosso país. Tá, para não descer tanto para ali no centro-oeste. Não é, a gente até hoje atende muito paciente do norte e nordeste, muito. Só que tem pacientes que às vezes têm essa dificuldade em vir para São Paulo, até às vezes financeira. Então, vamos se aproximar desses pacientes. O mercado, assim, existe muito amputado. Então, é um mercado ainda carente. Nós vamos até depois falar um pouquinho mais de dados aqui. E tem planos para expansão, mais expansões ainda da IPO? Tem. O ano que vem a gente está indo para um outro estado. Legal. Não precisa contar se não. Não. Conta no momento mais adequado. Isso. E, doutor André, eu queria saber assim, a IPO hoje, para mim, né, é uma referência no Brasil na área de reabilitação, proteção, órteses, próteses, né? Qual que é o maior desafio para manter uma clínica de referência no nosso país? Eu sou suspeito, eu considero o IPO uma referência de fato. A gente continua atendendo pacientes de mais de 30 anos, ou seja, esses pacientes estão voltando, esses pacientes estão trazendo novos pacientes, é porque ele está muito satisfeito com o que foi entregue. Mas o maior desafio nosso hoje é a equipe. Você ter uma equipe que consiga replicar o que eu comecei a fazer sozinho lá em Campinas em 2002. Então, treinar a equipe, ter bons profissionais engajados, com conhecimento técnico, sabe? Então, esse é o maior desafio. Qual que é hoje o profissional dentro de uma clínica que é o mais que você julga? Lógico que é uma equipe, né? Mas aonde que, além do fisioterapeuta, né, da sua figura, quem que você acha que assim, é uma figura que... Essa é uma chave dentro da clínica que é o mais difícil de conseguir hoje no mercado, profissionais bem treinados e tal. Quem que seria? Qual que seria esse profissional? Bruno, eu vejo assim, é um quebra-cabeça. Qualquer peça que faltar não vai deixar a clínica incompleta. Então, eu considero todos fundamentais. Lá. Desde a minha recepcionista, que faz o primeiro atendimento, que recebe o paciente, que sabe orientar, fazer a primeira orientação, até o clínico responsável que vai avaliar, o fisioterapeuta que vai treinar, o protesista que vai produzir. Então, é uma engrenagem. É uma engrenagem. Agora, a gente tem aqui no Brasil as faculdades que formam fisioterapeutas. Certo. A gente não tem faculdades que formam protesistas. Certo. E hoje eu acho que o protesista é um profissional em extinção. Então, o que nós fazemos? Nós treinamos. A gente pega um profissional que se identifica com a área, a gente treina, a gente ensina, a gente dá uma profissão para ele. Ele começa do zero, ele começa a aprender a bater gesso. Ele vai encher gesso, ele vai descascar gesso. Sabe? A gente faz uma escola, a gente forma os nossos protesistas. Então, hoje acho que o gargalo é você ter um bom protesista. A gente tem que formar os nossos protesistas. Uhum. Não tem escola de formação. E numa contramão, a gente tem cada vez mais empresas no Brasil sendo abertas. Quem está produzindo essas
próteses, se não tem protesistas no mercado, bons protesistas no mercado. Então, esse é um grande gargalo. Tá. Mas só para ficar mais claro, hoje como é que os protesistas, os profissionais dessa área são formados no Brasil? Eles são tecnólogos, não existe uma escola de formação. Tá. Tá? Alguns países aqui da América do Sul tem, como, por exemplo, a Argentina. Na Europa, nos Estados Unidos, você faz o CPO, que é o Certificado de Protesorte. Então, você faz uma graduação. Tá. Tá? No Brasil, não existe. Tá. Mas é uma extensão da fisioterapia ou não tem nada a ver? Não tem nada a ver. Tá. Então, aqui existem os cursos, existem cursos que são dados, fornecidos por fornecedores de componentes. A associação monta alguns cursos. Então, isso ajuda um pouquinho no conhecimento científico. Mas ainda é muito pouco, Bruno. Ainda é muito pouco. E o que você acha que falta para a gente ter mais iniciativas de formação de profissionais? Falta procura de profissionais pela área ou falta iniciativas de instituições de ensino para a formação desses profissionais? Instituições de ensino. Instituições de ensino. Hoje tem muito fisioterapeuta se tornando protesista. Já conhece biomecânica, conhece anatomia, se encanta, às vezes ele aprende essa área de atuação, ele se torna um protesista, mas ele tem lá uma formação dele como um fisioterapeuta. Imagino que seja um profissional extremamente disputado no mercado, um protesista, né, de boa formação, de boa qualidade, porque sai da mão dele ali praticamente a peça principal de interface com o paciente. Sim, falta no mercado protesista e o protesista está fabricando, o fisioterapeuta está fazendo o alinhamento biomecânico, que é tão importante quanto. Um bom encaixe na próxima mal alinhada vai trazer alteração, marcha compensatória, às vezes lesões no corpo. Então, novamente, é uma engrenagem. Então, o protesista tem que fazer um bom serviço, o fisioterapeuta tem que saber regular um joelho, regular um pé, fazer um bom alinhamento. Então, as coisas têm que caminhar em sincronia. Em sincronia. Legal. Eu peguei alguns dados, doutor André, até para a gente trazer um pouco mais de dados aí para vocês de mercado, né, de tamanho, de número mesmo de deficiências físicas no Brasil. E eu cheguei a números assim que me impressionaram, tá? Assustadores, assim. O Brasil hoje, gente, tem 18,6 milhões de pessoas com deficiência, conforme a pesquisa divulgada pelo IBGE e MDHC. A população com deficiência no Brasil foi estimada em 18,6 milhões de pessoas de 2 anos ou mais, o que corresponde a 8,9% da população dessa faixa etária. O indicativo faz parte da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, o PNAD, e de pessoas com deficiência de 2022. Esses dados são de 2022, hein? Pode ser até maior hoje. E aí eles elencam ali o quantitativo em percentual aqui. A maior deficiência hoje no país é a deficiência de visão, de enxergar, uma deficiência relacionada à visão, 54,9%, vamos colocar aí 55%. Depois entra a parte de locomoção, né? Andar, subir, mobilidade reduzida, né? 36,1%. Depois entra destrezas manuais, imagino que sejam deficiências ligadas ali a dificuldades com as mãos, que entra aí 18,8%. Depois vem para audição, 18,1%. E depois dificuldades múltiplas, que aí é 2% da população. E aí quando a gente explode isso em percentual ali para a parte de amputação, trazendo um pouquinho, né, da tua área, nós temos aí a amputação transfemoral, né, de todas essas amputações, correspondendo ali a 55%, depois a transtibial 35%, desarticulação de quadril fica na casa aí de 1%, desarticulação de joelho também, amputação de cime, né? Depois eu queria até que você explicasse porque eu não conheço, 2,8%, e pequenas amputações de pé, 3,6%. E aí, visto esse panorama, doutor André, explica pra gente um pouco sobre, brevemente, assim, sobre essas amputações, né, esses tipos de amputação, e o que você mais hoje trata, o que é mais difícil de tratar hoje dentro da IPO, e para a gente ter esse panorama geral de como é dentro dessa clínica de reabilitação para amputados. Tá. A gente
assim, se assusta com esses números, né? Realmente tem muito mais amputado do que a gente imagina. E a amputação vem de diversos fatores, né? São sete causas de amputações. O que leva mais à amputação hoje no mundo é diabetes. O dado da OMS, da Organização Mundial de Saúde, ela aponta 2 amputações por minuto. Uau! Ou seja, a gente vai acabar aqui esse nosso bate-papo daqui a 1 hora. Então, nessa hora, são 120 novos amputados no mundo. Assustador. E você falou de deficiência visual. Né? Desculpa, só cortar. É engraçado como tem muita gente aí que pensa que amputação vem mais de acidente, né? De acidente de carro, acidente de moto, né? A gente vê muitos acidentes nesse sentido. Mas assim, quando você vai buscar mesmo informação, você vê que essa parte de diabetes e pé diabético, parte vascular, é realmente a maior causa hoje no país. Se a gente for olhar por etiologia, por causa da amputação, a diabetes ela prevalece. E até o que você falou lá de deficiência visual, uma das complicações da diabetes é a retinopatia. Então, tem muito paciente com deficiência visual por conta da diabetes. Entendeu? Só que se eu for olhar por faixa etária, que você acabou de citar, o trauma ele atinge uma população mais nova. Muito acidente de carro, acidente de trabalho. Então, o idoso ele não tem muita amputação por trauma. Então, ele vai ter amputação mais por diabetes e por doença vascular obstrutiva. Uhum. A amputação em criança, ela está bastante relacionada com a amputação por tumor, por doença. Uhum. Ou por infecção. Uhum. Então, se a gente separar por faixas etárias, a gente acaba encontrando diferentes causas aí, mas o que prevalece é diabetes. E antigamente, ou quando eu comecei, anos atrás, a gente atendia mais pacientes amputados por diabetes, mais pacientes idosos amputados por diabetes. E a diabetes hoje é uma pandemia. Hoje a gente atende pacientes com 30 anos com amputações pela própria doença, pela própria diabetes. Porque é estresse, é qualidade de vida ruim, alimentação ruim, faz atividade. Uhum. Então... Está todo mundo nesse risco hoje muito grave, né? Está muito grave. E o grave é que muitos pacientes, eles desconhecem que são diabéticos, então não fazem o preventivo. Uhum. Né? E o paciente diabético, que tem uma alteração sensitiva, ele está sem proteção. Então, uma das consequências da diabetes é a alteração sensitiva. Tem um pouco da alteração motora, tem outras complicações. Então, o paciente não sente o pé. Mas ele vai atender um portão, ele sai descalço, ele queima o pé, ele pisa numa pedra, numa coisa, ele se machuca. 85% das amputações em diabéticos vem de uma ferida no pé. Uau! Se o paciente é diabético, se ele conhece a doença, se ele se protege, se ele faz o preventivo, esse número de amputação diminui. Tá. Entendeu? Então é um esforço. O esforço maior deveria ser feito na prevenção mesmo. Sem dúvida. Políticas públicas. Sem dúvida. Instruções melhores de alimentação, né? Boas práticas, incentivar esporte, incentivar atividade física. Sem dúvida. Isso, tá aí muito das causas aí, tá por aí. Tá por aí, Ele desconhece, então ele está vulnerável a uma amputação por uma lesão que vai infectar. Tá. Entendeu? E aí, uma vez que a coisa já aconteceu, você passou a diabetes, precisei amputar. Eu queria que você explicasse, até por seu primeiro episódio, e a gente não sabe exatamente o nível de conhecimento das pessoas que estão por aqui, se você puder explicar o que é uma amputação, a diferença da amputação transfemoral da transtibial. Tá, legal. Né? Para a gente poder... Eu acho importante. Porque não é todo mundo que está nos ouvindo agora domina o assunto. Você imagina, você tem mais de 33 anos de experiência. Eu tenho 20 anos de amputação. Para nós é muito normal, né? A gente falar de prótese, falar transtibial, transfemoral, desarticulação de quadril. Esses níveis, esses nomes, eles estão relacionados ao nível onde é realizada a amputação. Certo. Então, uma desarticulação de quadril é a ressecção de todo o membro inferior. Certo. Tem até uma amputação acima, que é a hemipelvectomia, resseca todo o membro inferior, mais metade do quadril. A amputação transfemoral é uma amputação de coxa. Femoral, fêmur é cortado. Perfeito. Desarticulação de joelho. Você não secciona o fêmur, você simplesmente desarticula o osso da coxa com o da perna. Tá.
Abaixo, a gente tem a amputação transtibial, onde a tíbia é transeccionada. Tá. Lá para baixo tem a desarticulação de tornozelo, que é o SAIM. É o SAIM. Que é o SAIM. SAIM. Falei errado, eu falei CIMI, mas Depois é SAIM. vem as amputações de pé, retropé, Chopard, médio-pé, Lisfranc, antepé, transmeta, metafalangiana, interfalangiana. Então, são nomes dados à secção anatômica do segmento. E muita gente me pergunta, qual o melhor nível de amputação? Eu falo, não existe melhor nível. Na verdade, o melhor nível de amputação é o nível que você tem. É o nível mais funcional. O mais funcional. Então, quanto menos amputado, é melhor? Depende. Uhum. Faz uma amputação. Teve um diabético, um vasculopata, teve uma necrose de extremidade, amputa metade do pé. Fica sem área para apoio, aquilo acaba gerando uma deformidade. Se ele fosse amputado num nível mais alto, funcionalmente ele estaria muito melhor. Tá. Essa é uma dúvida que eu tenho, sabe, doutor André? Porque assim, por exemplo, amputações transtibial, que é o meu caso, né? Sim. Você tem opções de nível dessa amputação, dependendo, lógico, se for possível para o paciente, pensando na melhoria, na melhor protetização? Boa pergunta. Antigamente, era assim, o cara mórbido, o cara patológico, que não podia ser mais tratado de uma forma convencional, era ressecado com a amputação. E digo mais, lá atrás a amputação era sinônimo de derrota. Então o médico tentava salvar. Ele não conseguia, era o residente, ia lá treinar a cirurgia. Então a amputação não era feita com muito cuidado. Ele não era amputado preparando o paciente para ser reabilitado, era amputado tirando o que era doente e não tinha mais tratamento. Uhum. Não era pensando na prótese. Não. Era pensando em salvar aquele momento e do jeito que fosse. Sim. Então, ficar. Hoje, quando um médico, um cirurgião, ele vai definir um nível de amputação, ele está pensando na reabilitação também. E aí, por exemplo, vamos falar da transtibial que você citou, que é o seu caso. Uhum. Abaixo da panturrilha, a gente tem músculo? Quase nada. Quase nada. A gente tem osso, tendão e pele. Então, uma amputação longa transtibial é boa? Não. Não é. Porque lá embaixo não tem o músculo, por consequência tem menos aporte sanguíneo. Eu tenho um coto mais vulnerável porque não tem um coxim de proteção. Tá. Então, não é porque a doença ou o trauma foi lá no tornozelo, então vamos cortar um pouquinho esse tornozelo. Não, seu médico ele tem esse conhecimento, se esse procedimento é o início de uma reabilitação, ele vai eleger um nível um pouquinho mais alto. Por exemplo, isso já discuti em muito congresso com médicos, enfim. Não dá para fazer uma amputação transtibial, que é um nível funcionalmente fantástico, porque você salva o seu joelho. Tá. Não existe joelho melhor no mundo do que o seu joelho. Ele é melhor do que qualquer joelho biônico. Eu sou um defensor vivo dessa causa. E aí, não dá para salvar a tíbia, não dá para fazer uma amputação de perna. Então, vamos fazer uma amputação de coxa. Espera aí, entre a amputação transtibial e a amputação transfemoral, existe uma desarticulação do joelho. Então, por que não desarticula ao invés de fazer femoral? Você não tem secção óssea, você tem mais alavanca, o paciente pode apoiar o peso sobre o coto de amputação. E tá aí uma coisa que eu aprendi com você recentemente, né? A gente estava auxiliando uma querida que realmente passou por uma amputação transtibial e depois ela estava com problema vascular e ia realmente fazer a amputação transfemoral. E você deu a dica, né? A dica que poderia pensar nessa desarticulação de joelho. Ela também até se assustou com a hipótese por realmente ver que seria uma situação melhor. Infelizmente, no caso dela, a parte vascular foi realmente muito comprometida e não foi possível. Então... E na transfemoral também tem níveis possíveis de amputação? Porque assim, eu vejo pessoas com cotos maiores, menores. Isso vai mais em função da condição do paciente na questão para a cirurgia ou na opção médica da altura da amputação nesse caso? As duas coisas. As duas coisas. Vamos supor, nesse caso, o ideal seria, como não dá para fazer transtibial, uma desarticulação, seria, não tem suprimento sanguíneo, vai necrosar, tem que subir o nível. Uhum. Tá? Então, o cirurgião não tem muita escolha. Tá? Agora, um transtibial longo, ele tem escolha, ele pode fazer um pouco mais alta.
Tem o chamado terço médio. O que seria o terço médio? Transtibial terço médio. É o terço, divide a perna, a tíbia, em 3 segmentos. O terço médio está mais ou menos na altura da transição da musculatura da panturrilha com o tendão. Então, é 1/3 da perna. 2/3 da perna. 2/3. Tá? Se eu pudesse escolher que paciente eu gostaria de receber? Eu gostaria de receber transfemorais com cotos longos, mais longo possível, mais alavanca, mais musculatura, menos tendência à deformidade. Se eu pudesse escolher amputados transtibiais, sempre terço médio, não distal. Cotos mais longos. O meu é curto pra caramba, né? O seu é um terço médio proximal. Ele não é nem curto e nem o terço médio. A minha tese de doutorado foi para salvar joelho. Então, na literatura, assim, a partir de 10, 12 centímetros de coto ósseo, o joelho não funciona, amputa a coxa. Eu falei, não. Eu falei, dá para deixar coto extremamente curto. Não curto, extremamente curto. Desde que o joelho seja funcional. Eu tirei pacientes que tinham assinado o termo de amputar a coxa, ia no hospital dar aula, para residentes, enfim. Aí, o colega, depois da sua aula a gente vai amputar um garoto. Que legal. Qual vai ser o nível? Transfemoral, está com uma necrose no meio da perna, não vai dar para salvar. Eu falei, faz mais curto. Mas não vai dar para usar prótese. Eu falei, vamos olhar junto. E ele olhar e falei, pode fazer. Tira a fíbula, deixa a inserção no tendão, o coto vai ficar curto, mas ele é funcional. Não vai funcionar, doutor. Vamos fazer. Tirar o paciente de cirurgia. E aí isso virou a minha tese de doutorado. Eu tirei vários pacientes que iam perder joelho. E eu tenho um garoto que é emblemático que nesse dia de aula ele tinha assinado o termo, eu falei, não faz tibial, então vamos fazer tibial. Eu dei prótese para ele, eu pus ele para trabalhar e, sabe, virou uma amizade, ele joga bola, não é de verdade, ele brinca de bola, tal, ele amputa a coxa, hoje eu tenho o jeitinho dele. E mais do que isso, vamos pensar no outro lado, que é o lado da questão financeira. Ok. Uma prótese... Faz todo sentido. Uma prótese com o joelho, seja um desarticulado de joelho, um femoral, um quadril, ele precisa de uma articulação de joelho. Então, por consequência, essa prótese já vai ficar mais cara do que uma amputação onde eu só vou precisar de um pé. O joelho é do próprio paciente. Então, uma população menos favorecida financeiramente se beneficia de ter o seu próprio joelho. Estou falando financeiramente. Funcionalmente é indiscutível. Então, isso foi minha tese de doutorado. Que bacana. E então, eu peguei cotos de 4,5 cm. A literatura falava quanto de 12. Doutor André, isso é incrível, essa história é incrível e tem total a ver com a minha história, né? Eu tive informação, conhecimento antes de ser amputado e isso colou na minha cabeça, até no documentário que a minha esposa fez na época sobre inclusão do deficiente através do esporte. Em algum momento a gente abordou esse assunto das diferenças de prótese abaixo do joelho, acima do joelho. E por um milagre do destino, essa informação colou na minha cabeça antes de eu ser amputado. E eu peguei a pior infecção hospitalar que existia na época, pseudomonas, quase morri pela pseudomonas, convulsionei e tudo mais. E estava correndo um risco muito grande de perder o joelho, né? Estava correndo muito risco de perder o joelho. E justamente essa cultura de tentar manter, e aí... chega uma hora que você não consegue mais manter o joelho, aí você realmente tem que passar para transfemoral. Eu consegui me antecipar e pedir para amputar a minha perna com base nessa informação. Isso para mim foi um divisor de águas, porque conseguir manter o joelho, né, mesmo com um coto um pouco mais curto, acho que me deu uma condição de mobilidade, uma condição de vida, de fazer esportes que talvez eu não conseguiria. Se bem que hoje, né, a tecnologia realmente ajuda a gente a fazer qualquer esporte em ambos os níveis de amputação. Mas me deu uma condição de marcha que as pessoas nem notam que eu uso prótese se eu uso uma calça, por exemplo, se ela não vê realmente a lâmina de carbono ali. Né? Então, é incrível assim, a história, porque eu sou um defensor mesmo disso. E até um dos motivos da gente estar aqui nesse canal é trazer informação, trazer conhecimento. E esse conteúdo aqui pode estar ajudando alguém que pode estar passando por isso e pode estar num momento de decisão crítica ali na sua vida. Seja você um amigo, um familiar, passa esse conteúdo para essa pessoa, porque isso pode salvar toda a trajetória dessa pessoa
no sucesso de uma reabilitação de forma com muito mais sucesso. Sim, sim. E hoje, a área médica, eles também têm esse conhecimento para, às vezes, intervir. Que antigamente, brincava-se que o paciente, às vezes, ele era fatiado. Amputava um dedo, aí necrosava, amputava meio do pé, necrosava, amputava retropé, necrosava, amputava a perna, necrosava, amputava a coxa. Hoje não, hoje já faz um estudo da perfusão vascular e tudo mais, às vezes ele já faz uma amputação transtibial, resolveu o problema do paciente. Tá. Entendeu? Até para a questão pública, isso é uma grande economia, porque esse paciente ele está internado, ele está ocupando leito. E tudo mais. Então, até isso mudou. Antigamente, a gente recebia pacientes que falavam, eu passei por 3 ou por 4 ou por 5 amputações. Mas isso até é um assunto polêmico, né? Porque, assim, como você... imagina assim, você como paciente ali recebendo uma informação desse nível, né? Em que talvez seja melhor amputar na tua canela, subir o nível de amputação, só que eu estou só com um problema ali no pé, né? Como fazer convencer um paciente nesse sentido, até é cultural, acho que isso, né? E eu acho que esse, mais uma vez, ganho de informação e conhecimento para que a gente tome as melhores decisões. Aí é a confiança no profissional que está atendendo aquele paciente e conhecimento mesmo. O médico ele tem que pegar e falar, olha, se a gente não optar por esse nível, existe esse risco. E acontece. Às vezes, o paciente ele acaba perdendo o nível de amputação. Às vezes, se ele tivesse aceitado, e ele tem que aceitar, ele tem que assinar um termo. Se ele não concordar, e se o paciente está inconsciente, o familiar tem que autorizar aquela amputação. Eu assinei meu termo. Tem que assinar. Eu assinei. Então, às vezes tem paciente que realmente não quer. Ele se nega e aí o médico não pode fazer nada. Mas aquele profissional especialista que explica, né, benefícios, riscos e tudo mais, o paciente ele está lá, ele quer ser tratado, ele quer voltar a ter a sua vida mais normal possível. Então, hoje é muito mais difícil receber um paciente que passou por várias amputações até chegar naquela, comparado com anos atrás, entendeu? Tá. Então, isso acaba sendo até uma evolução aí. Legal. Estamos chegando aqui nos momentos finais aqui do nosso podcast e voltando um pouquinho daqueles números que a gente mostrou, né, desse tamanho esse quantitativo tão assustador, né, realmente de pessoas com deficiência e amputados também dentro desse nicho. Como é que é o mercado de reabilitação e como as próteses e órteses são fornecidas hoje no Brasil? Eu acho que é uma informação muito importante para quem está nos acompanhando hoje, para ter um guia ali, um direcionamento de o que ela tem que fazer para acessar os melhores equipamentos hoje. Ótima pergunta, Bruno. Essa é uma dúvida de muita gente, de muito paciente, de muito familiar. Ou o paciente ele vai ter recurso para procurar uma clínica privada, escolher mediante atendimento, localização, onde ele quer ser tratado, e ele vai custear isso, ele vai pagar isso. Com ajuda de familiares, de amigos, com vaquinha, ou com o patrão da empresa, ou com o seguro que ele recebeu. Então, ele vai... Esse é um caminho. O outro é aquele paciente que não tem essa condição. Ele não tem como adquirir um tratamento, uma boa prótese. Ele vai usar o SUS. Ele vai ter que esperar ser contemplado com uma prótese do governo. Tá. E aí começa a ter alguns problemas no que diz respeito a tempo. Vai demorar 1, 2, 3 anos para receber uma prótese. Eu não vejo isso como um problema. Ok. Tá? Ele realmente não tem a condição, ele vai aguardar, mas isso eu não veria como... O problema é esse paciente que... Ele vai ter a certeza que vai receber, talvez só um tempo mais longo. O problema não é o tempo. Na hora que ele recebe a prótese, ele tem toda aquela expectativa, ele não consegue usar. E por que ele não consegue usar? Porque as próteses do SUS têm componentes simples. Um pezinho com núcleo de madeira, um joelhinho mecânico com mola? Não, não é. É porque a maneira que o governo adquire prótese é através de licitação pública, pregão eletrônico, geralmente.
Então, empresas que estão interessadas em fornecer prótese para aquele pacote de pacientes, 30, 40, 50 pacientes, eles vão sem conhecer o paciente. Não sei se o Bruno tem coto curto ou longo, se ele é obeso, se ele é magrinho, se ele é idoso ou se Grau ele é de jovem. atividade. Não sei nada. Nada. Eu vou cotar uma prótese, eu vou ter que ganhar essa prótese por preço. Tá. Puta, o paciente vira um número. E aí, exato. E aí entra aquela concorrência pregão, eu cobro X, daí você não sabe quem está cotando. Eu cobro X menos alguma coisa. O preço vai declinando. Chega uma hora, ninguém mais tem coragem da lança, alguém vai ser a empresa vai ser contratada. Essa empresa tem custo baixo, que para ganhar esse pacote cobrou barato. Tem que entregar rápido. Então não vai fazer um encaixe de prova, não vai fazer um acompanhamento. Então, aquele paciente que foi contemplado fica feliz, chega lá na hora, tem 30 pacientes, faz um molde, depois de 1, 2 semanas, 10 dias, chega lá na prótese pronta, entrega assim num termo e ele ganha uma prótese, como se ele estivesse ganhando um sapato. E a questão anatômica, e o alinhamento, e o treinamento, e a maturação do coto que vai acontecer durante. Então, não funciona. Então, o governo acaba gastando uma verba muito importante que não está servindo para trazer essa população de volta. Eles podem voltar a produzir, voltar a trabalhar, voltar a gerar imposto. E aí fala, por que a fila do SUS não diminui? Porque o paciente que ganha uma prótese e não tem condições, ele não desiste, o brasileiro não desiste. Ele vai voltar para a fila. E aquele que é um novo amputado? Ele está na fila. Então a fila incha, a fila não diminui. Não diminui. Então é muito comum. Quantas próteses do SUS você tem? Eu tenho 2 próteses, eu tenho 3 próteses, está tudo lá em casa. Não funciona. Só que os pacientes, por falta de conhecimento, acham que não funciona porque o pezinho é simples, pezinho de madeira. Não, não é. Você com um bom encaixe, um bom alinhamento e um bom treinamento, você põe um paciente para caminhar com qualquer componente. Okay. É um atleta? Tá, aquele componente não vai te dar o rendimento que você precisa, não vai te dar tanta impulsão, tanta absorção, mas para caminhar, você vai caminhar com qualquer componente. Tá. Então, esse é um outro caminho. Então, o público e o privado. E aí tem as causas indenizatórias, as causas processuais, que às vezes o paciente não tem recurso, não quer para o governo e, enfim, acaba indo para esse caminho. Não tem mais. Então ele vai ter que ver a condição. Geralmente, os pacientes que estão melhor adaptados, melhor reabilitados, mais são os pacientes que adquirem as próteses em empresas privadas. É isso. Tá. Bom, então resumindo, a questão das próteses conseguidas pelo SUS não é a qualidade em si do pé, do equipamento e tal. É a questão realmente de ter, de considerar o paciente como paciente, humanizar esse atendimento, ter tempo, gastar a qualidade do serviço prestado. Eu falo o seguinte, para a gente ter um paciente plenamente reabilitado, eu preciso de um bom serviço, um bom encaixe, bom alimento e bom treinamento. Eu não preciso de um bom joelho, de um bom pé. O SUS faz o contrário, compra um joelho, põe um pé e isso aqui fica esquecido. O paciente é mais um número, entendeu? Entendi. É triste, porque o paciente ele sonha, ele espera aquele momento e aí ele não consegue usar prótese. A grande maioria não consegue. Não vou generalizar, não é 100%, mas a grande maioria não consegue. Tá. Eu acho que a gente poderia até deixar esse tema aí, que é polêmico também, né? Acho que tem para um próximo bate-papo nosso aí, né? Nosso próximo quadro aí, Fala Doutor, aí para um próximo podcast. E defender aqui que prótese bem feita não dói. O que você acha? Sensacional. Os pacientes se culpam, meu coto é curto, meu coto é flácido, então por isso que eu não me adapto. Não tem que doer, pessoal. O coto de amputação nunca tem que se adaptar a uma prótese. Essa prótese ela tem que ser adaptada perfeitamente àquele coto. Se for feito dessa maneira, não vai doer, não vai machucar, esse paciente vai ter uma vida normal. Tá. Eu sou entusiasta dessa causa, né? Entusiasta dessa causa. E é polêmico porque... na verdade, triste até em alguns momentos, porque infelizmente você encontra hoje no mercado pessoas que estão ali com a prótese feita, né? Anos sem conseguir usar a prótese, acaba desgostando do uso da prótese, doutor André. E para mim, não consigo passar pela minha cabeça a hipótese de eu não estar usando a minha prótese. Eu não tenho mais bengala, não uso mais uma muleta. Eu não tenho mais uma muleta em casa. Eu, às vezes, esqueço que sou amputado. Às vezes, eu esqueço que uso prótese, cara. Então, assim, eu ver uma pessoa sofrendo por isso, assim, uma pessoa que esperou tanto tempo, recebeu uma prótese e não está conseguindo usar,
Me dói profundamente. Me dói profundamente. Me incomoda muito isso. Me incomoda muito. Eu gostaria de fazer muito mais do que eu já faço, que era ajudar a população carente. Eu gostaria de verdade. Não estou sendo demagogo, não. Mas não dá para a gente consertar o mundo. Mas a gente volta na questão técnica. A gente tem um grande avanço tecnológico, materiais, componentes, enfim, estudos científicos. Só que a qualidade técnica está lá embaixo. Então, não estão caminhando junto. Então, tem tecnologia. Não sei trabalhar com essa tecnologia. E o paciente está aqui nesse meio, recebendo próteses com uma qualidade duvidosa. E aí é o que você falou. Ver um paciente de muleta com uma prótese dentro do armário é triste. É triste. Doutor André, vamos chegando aqui nos momentos finais. Eu sempre deixo esse final aqui do podcast. Se você quiser dar o seu recado, passar o contato da Hipo, né? Mandar alguma mensagem que você gostaria aí de usar aqui esse espaço para a gente melhorar aí o entendimento. Assim, você que passou por uma amputação, você que tem um amputado na família, não tem que desistir. Se o desejo é ver esse paciente tendo uma vida sem limitação, acredite nisso, isso é possível. Tá? Busque um serviço de qualidade, que eu tenho certeza absoluta que você vai voltar a ter uma vida normal. O Bruno falou que às vezes ele esquece de usar prótese e muitos pacientes falam isso. Quantos pacientes são barrados nessas filas especiais porque estão de calça e falam, essa fila não é deficiente, sai daí, não sei o quê. Ele usa uma prótese, ninguém nem percebe. Então, é bem isso. Tá? Se você for bem tratado, bem reabilitado, você vai voltar a ter uma vida normal, dirigir, passear, trabalhar, curtir a vida. Então, não desista. O Hipo, ou no nosso site, o hipobrasil.com.br, no nosso Instagram, a gente mostra casos reais, a gente procura passar informações para que esses pacientes realmente consigam ter embasamento para poder decidir o que fazer, quando fazer, onde fazer. Então, qualquer dúvida, eu e toda a minha equipe estamos à disposição. Show, doutor André. Mas esse exemplo que você deu aí de não perceberem de usar a prótese, eu vou ter que gastar mais um pouquinho de tempo aqui para contar uma história engraçada e triste ao mesmo tempo. Eu estava com a Natália um dia indo para o shopping para ir no cinema. E eu estava de calça, porque estava frio. E eu tenho um costume de não parar nas vagas especiais. Né? Não paro em vagas especiais. Eu sou um cara que... Eu sei... olha só, a gente amputado tem mais consciência, às vezes, do que pessoas que não têm absolutamente nada. E eu sei que uma pessoa que é cadeirante precisa de mais espaço para abrir a porta e tal. Então, eu dou preferência máxima para vagas normais, porque eu não tenho problema de me locomover. Então, eu paro longe mesmo, não tem problema nenhum. E aí, num dia, atrasados para o cinema, o shopping lotado, um estacionamento lotado de gente. Aquela vaga de chamada. Imagina assim, uma fila de carros e libera uma das vagas de deficiente físico. Eu falei, caramba, estou aqui com a minha credencial, nada mais justo. Hoje eu vou usar esse meu direito. Estaciono na vaga, coloco a credencial no console ali do carro, no painel do carro, do alarme do carro. De repente sai um cidadão, um senhor, dessa fila de carros que estava esperando. Meu Deus, por isso que esse país não vai para frente. E começa um burburinho, começa a juntar gente, dando moral ainda para ele falando dessa forma. Imagina, né, um cara aí bonitão. Jovem, forte. Tá aqui, né, olha aí. E a Natália já querendo... falar, e eu falei, calma, tá tudo bem, a gente sabe o que a gente tem. Eu sei que o cara, ele ficou assim, sabe, começou xingamentos mesmo, pessoais, e eu sempre com essa serenidade, né? E eu tava naquela época com aquele encaixe que era o soquete com pino, que era só dar um clique e soltava a prótese, doutor André. Eu falei, o senhor já terminou de falar, né? O senhor sabe? Aí eu falei, vou gastar um pouquinho de tempo aqui. O senhor sabe que o seu julgamento de não ver de não entender que eu sou um deficiente físico, e eu já te mostrei aqui a credencial, né? Já estou te mostrando que eu tenho uma autorização para parar o carro aqui. Você tem N deficiências físicas que não são aparentes e poderiam estar parando aqui. Você não me conhece.
E aí piorou, porque ele, imagina, isso é um absurdo e tal. Eu falei, então tá bom. Aí eu, clac, tirei a prótese e coloquei em cima do carro. Aí eu via o semblante daquela população já em volta. Meu Deus do céu. Tipo, todo mundo já indo embora, assim. Esse cara, eu acho que ele... Aí eu falei assim, agora o senhor vai ficar falando comigo aqui, eu com uma perna só, até você entender o que é uma amputação e que eu sou perfeitamente reabilitado. E agradeço muito ao meu protesista, naquela época eu falei dessa forma, e agradeço muito ao meu protesista e à tecnologia das próteses hoje que fazem eu andar perfeitamente, que você não notou que eu uso uma prótese. Só que o senhor não pode julgar as pessoas, uma vez que elas estão aqui te apresentando, que elas têm esse direito. Então toma cuidado, né? Você poderia encontrar N outras pessoas aqui com deficiências até sem nenhuma aparência, que a pessoa não conseguiria nem te mostrar uma evidência. Mas você deveria respeitar. E dei aquele sermão, acho que esse cara nunca mais talvez tenha procurado, tenha indagado qualquer pessoa a parar numa vaga especial. Né? Isso é uma prova de que a amputação não tira em nada uma qualidade de vida de um paciente bem reabilitado. Não tira. Eu falo que a limitação ela não está na ausência de um segmento, está dentro da cabeça do paciente. Se o paciente ele vivenciar o luto, aceitar se ver como amputado e for bem reabilitado, esquece, ele vai ter a vida normal. Legal. Muito bom. E é isso, doutor André. Eu acho que a gente vai chegando aqui ao final. Eu queria aproveitar aqui e pedir mais uma vez para você se inscrever no canal, para você habilitar aqui o sininho, ativa as notificações. Compartilha aí com todo mundo que pode se vangloriar desse conteúdo tão rico que a gente está trazendo aqui com o doutor André. Eu queria também aproveitar aqui, doutor André, agradecer aos nossos apoiadores aqui do canal, né? Estamos começando um podcast agora e já com apoio. Olha só que bacana. O primeiro apoiador aqui do nosso canal é a Cocriar 3D. Então, a Cocriar 3D, eles são especialistas em impressão 3D. Eu vou deixar aqui, ó, clica aqui embaixo ou no QR Code, aponta aqui o celular para o vídeo. Vai direcionar direto aí para o WhatsApp, para o Instagram aí da Cocriar 3D. Fala lá com o Vinícius, faz o orçamento. Essas duas luminárias aqui, ó, que você está vendo aqui na tela, luminária da BZ e a luminária do ReabilitaCast foram feitas aí pela Cocriar 3D, com muito carinho aqui para esse canal. Então, entra lá, prestigia e fortalece lá o contato lá com a Cocriar 3D. E tem mais um outro apoiador muito especial, que é a Contele, é uma empresa de tecnologia especialista em desenvolvimento tecnológico para gestão de frotas e gestão de equipes externas. A Contele está cedendo para nós um espaço de gravação do podcast em Santos, né? Então a gente vai ter esses dois espaços aí, tanto em São Paulo quanto em Santos para gravações. E gentilmente a Contele está nos apoiando aqui com espaço para gravação em Santos. E eu queria pedir para vocês, ó, tem aqui mais um QR Code. Aqui o contato, o site da Contele, www.contele.com.br. Entra lá, fala com o pessoal que eles são muito competentes no que fazem. Doutor André, chegando no final, antes de terminar, queria ter uma surpresa para você. Olha só. Essa surpresa aqui, deixa eu pegar aqui embaixo. Tchananã. Eu brincando que eu queria fazer uma luminária, encomendar uma luminária 3D. Que bacana, Bruno. Então aqui, ó. Que bacana. Aqui, ó, a luminária da 3D, impressa em 3D aqui da Ipo. Depois você liga na tomada e testa lá com a iluminação, mas eu não podia deixar de fazer uma para Ipo. Bruno, e ornamentar lá o seu consultório, a sua clínica. Tá aqui a luminária. Agradeço o carinho, a lembrança. Eu já tinha elogiado, achei sensacional essas luminárias. Vai estar lá na minha unidade, com certeza absoluta, brilhando o nosso espaço. Legal. Muito obrigado, doutor André. Então é isso, pessoal. Ficamos por aqui, ao final aí do primeiro episódio do podcast ReabilitaCast. Muito obrigado por vocês terem ficado aqui até agora conosco. Acompanhe aqui o canal, em breve mais episódios com mais conteúdos interessantes aqui nesses temas da pessoa com deficiência. Doutor André volta conosco aqui também outras vezes, né? Então vamos ter esse quadro aí, Fala Doutor, mensalmente. E é isso, muito obrigado, até mais.